Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam com você. Amém? É sempre motivo de alegria estarmos na casa do nosso Deus. E hoje é um culto especial, culto de celebração ao Senhor, dia da Bíblia. Tem sido comemorado no segundo domingo do mês de dezembro. Esse dia ele foi separado através da lei número 10.335, de 19 de dezembro de 2001. E isso foi um movimento que o povo evangélico, em especial, realizou junto com os congressistas, para que fosse separado no Brasil um dia especial para se comemorar o dia da Bíblia. É importante que nós valorizemos a palavra de Deus, em especial com a sua leitura diária. Ler a palavra de Deus na verdade, está nos alimentando, é o nosso alimento diário, é a porção que nós temos do alimento para as nossas vidas. Então fica aí o incentivo. Eu sempre procuro todo ano fazer a leitura bíblica anual. E nós queremos incentivar você também a fazer isso. Se isso não tem sido uma prática na sua vida, ou já tem algum tempo que você não o faz, se programe para a partir do dia 1º de janeiro você iniciar a sua leitura bíblica anual. E existem várias formas de fazermos essa leitura bíblica. Ela pode ser feita, por exemplo, sequencialmente, a partir do primeiro livro, Gênesis, até o último Apocalipse. Há outros tipos de leitura que mesclam o Velho e o Novo Testamento. Enfim, há muitas formas. Alguns programas que você pode baixar diretamente para o seu celular e fazer essa leitura diária, outros impressos. Algumas Bíblias até mesmo contam com uma programação de leitura diária da palavra de Deus. O importante é que você realmente tenha regularidade na leitura da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Então fica aí o incentivo para você pensar com carinho nesse grande desafio para 2021. Se você não fez isso em 2020, 2021, assuma esse compromisso. Queridos, eu gostaria de iniciar a nossa reflexão, a nossa pregação nessa noite, pedindo que você se lembre do seu primeiro contato com a leitura, ainda na sua infância. Eu sei que para alguns isso já foi há muito tempo, mas procure aí resgatar na sua memória os seus primeiros dias de contato com a leitura. E eu não estou me referindo à leitura da Bíblia, mas qualquer tipo de leitura, ainda lá na sua infância. Pense naqueles primeiros anos que você começou a ler as histórias de conto de fadas, história em quadrinho. Era muito comum, pelo menos nos meus dias. E na maioria das vezes, eu acredito que tenha sido um período, um tempo muito feliz e de total despreocupação como crianças. Já que as crianças, elas não estão cientes das coisas que estão acontecendo ao seu redor, em termos de problemas e compromissos, como os seus pais o têm. E mesmo que nem todos tenham tido uma infância feliz, para a maioria de nós, provavelmente não é difícil lembrar boas memórias daqueles tempos quando éramos pequenos. Lembranças talvez da sua casa, de seus pais, contando histórias, talvez os seus primeiros dias de escola, o seu medo de ficar longe da sua mãe, as brincadeiras na hora do recreio, os livros, a professora ou a tia contando histórias. Essas são memórias que são suas. A sua infância foi única. Eu também tenho as minhas lembranças. Lembro-me muito bem de aprender a ler com a minha tia. Ela tinha em sua casa uma escolinha, que hoje nós chamaríamos de reforço escolar. Assim, antes de ir para a escola formal, a escola pública, o meu contato com a leitura foi exatamente com a minha tia Raimunda, de saudosa memória. Porém, a minha mãe, ela foi o divisor de águas no incentivo à leitura. Mesmo tendo cursado somente até o 4º ano do primário, ela gostava de contar histórias para nós. Naqueles dias ainda era só eu e a minha irmã. Só anos depois foi que o meu irmão chegou. E eu lembro que a minha história predileta era a história da gata borralheira, e que hoje é mais conhecida por Cinderela. Eu não cansava de ouvi-la e memorizava as suas palavras. Nunca ninguém contou histórias como ela.
aos poucos eu comecei a ler e a me tornar um leitor compulsivo. Hoje a minha leitura é bem mais moderada, o ativismo acaba roubando-me o tempo da boa leitura. Eu lembro que na minha adolescência eu gostava muito de ler os romances de José de Alencar, Machado de Assis. Naquele tempo, eu não era do tipo que refletia sobre os grandes e profundos significados que o autor estava tentando transmitir, mesmo que ele estivesse fazendo isso. Eu não estava ali para descobrir os significados simbólicos deste ou daquele objeto. Não era isso que me importava. Não era nisso que eu estava interessado. Eu simplesmente gostava de seguir os personagens e o enredo, descobrindo o que viria a seguir. Naquela fase, eu era mais interessado em conhecer o final da história. E é claro que a gente sempre esperava um final feliz. Eu gostava das histórias. Eu queria ver como tudo se desenrolaria. Eu queria ter certeza de que quando chegasse ao final do livro, o mocinho ganhasse e o vilão perdesse. Eu estava apenas interessado na história. A história era muito importante. E quando cheguei no 2º grau, os professores exigiam que o texto fosse dissecado, esmiuçado. Aquilo era trabalhoso e nada empolgante. Eu não gostava muito daquilo. Embora mais tarde eu pude perceber o quanto foi essencial na minha formação, principalmente para ajudar-me a produzir textos. Hoje, nos meus 55 anos, com cara de 42, posso afirmar que a minha infância foi realmente maravilhosa. Em especial esse contato com a leitura. Mas por que eu estou falando tudo isso? Simplesmente porque nesta noite, queridos, eu quero lhes falar de uma história que eu só fui conhecer com a idade dos meus 18 anos. E como muitas histórias que eu já tinha lido, ela tem o seu ápice, o auge em um conflito. Em geral, o conflito é a essência de qualquer história. Você terá pessoas cometendo erros, deslizes, infrações nas histórias. E elas poderão, inclusive, ensinar boas lições. Eu acredito que você esteja com a Bíblia nas mãos. É esse livro dele que nós vamos estar falando nessa noite. A Bíblia, ela contém muitas histórias sobre pessoas. E Deus nos ensina por meio de suas ações, boas lições morais. As histórias de Deus são as melhores histórias. E elas estão no melhor livro e que ensinará o melhor sobre o caráter de qualquer homem. Portanto, certifique-se, querido amado irmão, pai e mãe, de incluir muitas histórias da Bíblia em sua leitura para seus filhos. Vovôs e vovós, não esqueça disso. Para que quando eles tiverem uma idade suficiente para ler, eles possam naturalmente buscar na palavra de Deus a história da salvação para as suas vidas. Deus também usa histórias na sua palavra. E Ele usa essas histórias para treinar, capacitar os seus filhos para que cresçam em seu próprio caráter. Nós aprendemos lições espirituais profundas com as histórias da Bíblia. Nós aprendemos em muitos níveis diferentes e de ângulos diferentes. Deus sabe que contar histórias é um meio eficaz de transmitir e lembrar verdades que de outra forma seriam difíceis de aprender. A maior história de todas, a maior história da humanidade é o plano de salvação. Nós veremos que Deus apresenta essa história bem no início das Escrituras. Na verdade, o Senhor apresenta o plano da salvação em forma de uma história, passado lá no Jardim do Éden, conforme está narrado no capítulo 3 do livro de Gênesis. Essa história é chamada de a queda do homem. É o relato do momento em que Satanás enganou Eva, levando-a ao pecado. E então Eva deu o fruto proibido ao seu marido, Adão, e eles simplesmente comeram sem pensar e caíram em pecado. Por isso eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos estar lendo dos versículos 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito.
E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Queridos, aqui está uma história verídica, não é conto de carochinha, não é uma lenda, não é ficção, é uma história real. E todos nós a conhecemos muito bem, porque muitos aqui, ainda crianças, ouviram na escola bíblica dominical acerca dessa história. Outros talvez já tenham tido a oportunidade de ouvir estudos e pregações acerca dessa passagem. Estes 8 versículos contam a história do engano e da transformação da humanidade, impetrados por Satanás em forma de serpente. Nós vemos claramente que o diabo começa com uma pergunta, questionando o que Deus havia dito. Satanás vai colocar dúvidas no coração da mulher. Ele começa a minar a instrução dada por Deus ao primeiro casal, e que se encontra lá no capítulo 2, versos 16 e 17, que diz: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O Senhor havia instruído ao primeiro casal a não comer daquele fruto. Eles tinham todos os demais à sua disposição. E aí o diabo começa a mexer imediatamente com a ideia da necessidade da obediência a Deus. Por quê? Em primeiro lugar, ele questiona os motivos de Deus. Por que você acha que Deus está fazendo isso? Porque você acha que Deus proíbe este fruto para você. Deus provavelmente tem algo, algum objetivo, algum plano que ainda não lhe disse. Então, talvez você deva pensar sobre isso. Segundo lugar, Satanás começa a acusar Deus de enganar Adão e Eva e esconder coisas dele. Por que deveria Deus afastar vocês desta árvore? Você sabe que se comer daquela árvore, você vai ficar sábio? Deus quer mantê-lo estúpido, quer mantê-lo tolo, quer mantê-lo para baixo, porque Ele quer ser o cara no paraíso. E se você comer do fruto da árvore, então você saberá tanto quanto Ele. E você será então seu rival. Em terceiro lugar, é claro que o diabo não disse tudo isso, ele nem precisava. Bastou ele começar a minar, a questionar a autoridade de Deus, apenas colocando pequenas bombas relógio em sua mente, para que Eva dissesse: nós merecemos mais. Por que o Senhor está fazendo isso? Nós merecemos todo o jardim, inclusive aquela árvore. Então Satanás tira essencialmente toda a base de confiança e de obediência que aquele primeiro casal tinha para com Deus. A partir dessas perguntas. E os dois caem nessa armadilha completamente. Será que você se vê num quadro parecido como esse? Caindo nas armadilhas do diabo? Porque é isso que ele veio fazer: roubar, matar e destruir. Desde o princípio. Depois que aquele primeiro casal comeu do fruto da árvore, a sua inocência se foi. Eles pecaram. Eles haviam transgredido, desobedecido a instrução de Deus, que era muito simples: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. E imediatamente eles sentiram vergonha, que é visualizada pelo fato de se encontrarem nus e perceberem pela primeira vez, e passaram a ter vergonha, porque até então eles não tinham. Mas isso era consequência do pecado. Eles sentiram vergonha, se sentiram culpados, porque sabiam que haviam transgredido a ordem, a lei de Deus.
eles fogem de Deus. Às vezes somos assim, quando estamos em pecado, queremos fugir de Deus. Muitos deixam de vir à igreja, muitos deixam de estar na companhia dos santos, muitos param de ler a Bíblia, de ter contato com o Senhor. Aquele primeiro casal teve medo, temeram o que Deus poderia fazer-lhes diante da sua transgressão. Acompanhem o restante da história, veja aí nos versículos 9 a 13. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. É claro que Deus sabia o que o homem tinha feito, mas Deus mantém esse diálogo tão próximo, tão pessoal com o homem. Deus viu a situação diante dele, e era um teatro marcado por 3 palcos. Em cada cenário havia uma parte culpada: a serpente, a mulher e o homem. Então Deus decide lidar com cada um deles. O homem culpa a mulher, e claro, está culpando Deus, porque ele diz: a mulher que tu me deste. A mulher, por sua vez, culpa a serpente. E a serpente, que é Satanás, sabia muito bem o que havia feito, estava lá sentada, orgulhosa da sua realização. Pois o objetivo de Satanás era fazer a maior bagunça que pudesse, e assim aguardava o próximo capítulo da história humana. Ele estava satisfeito com o seu trabalho e queria ver como tudo isso iria acabar. Então, nos versículos 14 ao 19, estão descritas as maldições de Deus sobre esses 3 personagens. Ele começa com o verdadeiro autor do crime, com a serpente. Vamos ler aí os versículos 14 e 15. Diz assim: então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E aqui, queridos, vale uma observação. Deus não está dizendo que a serpente antes do ocorrido tinha pernas e agora ia fazê-lo cair de barriga no chão. Na verdade, essa é uma forma hebraica, no hebraico antigo, que é a língua em que esse texto foi escrito, de dizer que o diabo seria humilhado. Ele seria um símbolo de humilhação. É essencialmente isso que Deus está dizendo a Satanás aqui, que ele será derrubado, o seu orgulho cairá por terra. Em seguida, o Senhor se dirige à mulher, versículo 16. À mulher, o Senhor declarou: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Com sofrimento, você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E por último, o Senhor fala ao homem, versos 17 a 19. Visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Queridos, o Senhor, ele ficou triste com o pecado de Adão e Eva. E esse pecado teria que ter consequências, teria que ser pago. Ele então diz a Adão: você vai voltar ao pó, porque a morte, obviamente, é o salário do pecado. Então Adão teria que pagar por isso, e em consequência, para os homens, para todos nós, acerca da nossa principal atividade, que é o trabalho,
Deus disse, porque você pecou, isso vai ser difícil. E você terá que trabalhar, labutar, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque o homem é pó e ao pó voltará. Adão teria que trabalhar toda a sua vida, nada de aposentadoria. Em condições difíceis, para obter comida da terra, para tirar dela o seu sustento. Eva, por sua vez, também pagaria da mesma maneira, morreria assim como o homem. É certo que havia outras coisas, e uma das principais delas era a geração dos filhos, que como consequência do pecado, não seria fácil para ela, haveria muito sofrimento. Teria sido muito melhor se eles não tivessem pecado. Deus teria providenciado muito mais para eles. Entretanto, o pecado tornou as coisas difíceis para eles e para nós. Observe que eu tenho chamado essas coisas, essa palavra que Deus traz para o diabo, para a mulher e para Adão, como maldições. E são maldições. Mas as declarações feitas por Deus também são profecias. E assim eu quero enfatizar nessa noite o caráter profético das declarações feitas por Deus. Em especial, nós vamos nos concentrar no pronunciamento de Deus à serpente, que está lá no versículo 15. E é exatamente nesse versículo que nós vamos estar ministrando a palavra de Deus, que diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse versículo, queridos, é importante, tem sido observado por estudiosos da Bíblia, teólogos e pregadores, desde muito cedo. E tem o chamado como o proto-evangelium. Essa é a expressão em latim, e significa o primeiro evangelho. E que, na verdade, o que nós temos aqui é uma forma super condensada das boas novas, porque o evangelho é exatamente isso, as boas novas. E o que, na verdade, Deus está falando para aquele primeiro casal, é dando-lhes instrução acerca do evangelho, acerca das boas novas de salvação. Agora, se nós olharmos cuidadosamente esse versículo, nós encontraremos detalhes importantes que apontam diretamente para o plano da salvação de Deus para a humanidade. Esse plano é contado na história da inimizade entre a serpente e a semente da mulher. Cada palavra parece ser significativa neste versículo, e é. Se nós olharmos bem de perto, veremos como essas palavras dão uma ideia do que Deus faria para trazer a salvação à humanidade, para trazer correção diante do erro que havia sido cometido. E tudo seria resolvido no tempo e com os representantes dos mesmos personagens: o homem, a mulher e a serpente. Em algum momento no futuro, muitos anos depois da queda do primeiro casal, a serpente e a semente que viria da mulher, como diz o versículo 15, se confrontariam novamente. E é nesse momento que tudo isso foi resolvido. Mas eu acredito que Eva e provavelmente Adão, naquele instante que estavam passando por aquele momento constrangedor de serem expulsos do paraíso, de perderem a presença constante de Deus, eles acreditavam que aquela profecia que fora proferida, dirigida à serpente, ela teria um cumprimento imediato. E podemos perceber isso porque no capítulo 4, no verso 1, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho do homem. O filho de Adão e Eva, o primeiro, recebeu o nome de Caim, que pode ser interpretado, traduzido do hebraico, com o sentido de algo alcançado, algo adquirido. E não somente isso, Caim, é dito aqui, o filho homem, é algo alcançado, adquirido também com o auxílio do Senhor. É como aqui sendo o ápice da declaração, foi a bênção de Deus.
O que ela talvez estivesse presumindo ao chamá-lo de Caim é que ele ia corrigir o problema que ela, Eva e Adão haviam cometido no paraíso, conforme a profecia do Senhor. A sua primeira semente, o seu primeiro descendente, seria aquele que desfaria a maldição. Talvez ela estivesse pensando: Caim apareceu, aqui está o Messias, aqui está aquele que vai resolver o problema. Eu recebi a semente do Senhor. Mas sabemos que não foi esse o caso. Não foi assim que funcionou. Ainda era muito cedo. Na verdade, Caim piorou e se tornou uma palavra de maldição para o resto da humanidade. Nós conhecemos a história. Caim mata o seu irmão Abel. Ele ficou conhecido como aquele que se afastou da presença do Senhor, como está escrito lá em Gênesis 4,16. Se nós pensarmos atentamente no que Deus disse em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, fica claro que o Senhor previa um longo declínio da humanidade. A humanidade iria crescer, mas a mesma medida em que cresceria em número, ela também cresceria em pecado. Até em que tudo estaria terminado. Eva entendeu isso em parte. Ela sabia que Deus estava tentando transmitir uma importante informação sobre o primeiro evangelho. Mas ela não entendeu completamente a profecia. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E eu queria nessa noite, queridos, trazer alguns detalhes dessa profecia, que apontam diretamente para o plano da salvação de Deus para as nossas vidas, ainda lá no livro de Gênesis. É por isso que só existe um plano de salvação, e esse plano, ele foi elaborado antes da fundação do mundo, e é revelado naquele momento, em que o primeiro casal peca. Em primeiro lugar, queridos, a primeira coisa que Deus nos diz é quem é o autor principal dessa história. No versículo 15, ele diz assim: porém inimizade. O protagonista, o ator principal no plano da salvação é o próprio Deus. Ele é quem pôs inimizade entre a serpente e a mulher. E é Deus que vai resolver isso. A inimizade, amados, significa um conflito, hostilidade. Existem dois lados nesta história. E sem conflito, como eu mencionei anteriormente, quando falava acerca de histórias, não há um enredo, não há uma história. Esse antagonismo não é restrito apenas à serpente e à mulher. Ela se expande para a semente da serpente e a semente da mulher, ou seja, significando que os seus descendentes estariam uns contra os outros. Mas tenha em mente que tudo isso é divinamente designado por Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus. E a serpente, ela é derrotada decisivamente, pois o decreto de Deus já havia sido estabelecido. Segundo detalhe que nós aprendemos aqui, é que o redentor e restaurador da humanidade é a semente da mulher. Diz que a semente lhe ferirá a cabeça da serpente, ferirá a cabeça de Satanás. A semente é descendente da mulher, e por ele ser descendente de uma mulher, ele é um homem. Aquele que é o redentor, aquele que é o salvador, vem da mulher. É isso que é referendado em diversos textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Lá em Isaías capítulo 9, verso 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso e conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Isaías já está profetizando que um menino nasceria. Um menino, um filho de mulher. E lá em Lucas capítulo 2, versículos 4 a 7, a palavra de Deus diz que José também foi da cidade de Nazaré para a Galileia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas está relatando o nascimento de uma criança, nascido de mulher, nascido de Maria. Não foi apenas uma promessa.
concretizou-se. Jesus se encarnou. Ele não apenas foi prometido que nasceria de mulher, ele nasceu de mulher. E aquela mulher foi chamada bem-aventurada. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 3 a 5, diz: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Ou seja, Paulo está falando sobre a escravidão a Satanás e aos seus demônios, que nós antes estávamos subjugados, presos. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, quando Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo está dizendo, quando Jesus veio, na plenitude dos tempos, nós fomos adotados como filhos. Paulo estava asseverando que Jesus nasceu, a semente da mulher, e veio para nos salvar dos nossos pecados e nos adotar como filhos na família de Deus. E em Lucas, no capítulo 3, versículos 23 a 38, nós temos a genealogia de Jesus, de José até Adão, para mostrar que Jesus é a semente da mulher. Ele é aquele que foi prometido. Jesus é a promessa. Terceiro detalhe, a semente da mulher deve ser ao mesmo tempo semelhante ao homem e maior que Satanás, pois ele deve ser o conquistador daquele espírito de desobediência que venceu a humanidade. Não poderia ser simplesmente um homem, porque se fosse um homem qualquer, iria cair em pecado, iria ser subjugado por Satanás. Então teria que ser semelhante a um homem, mas superior a Satanás. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8, diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante, não igual, semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, nós descobrimos neste versículo que Jesus Cristo estava com o Pai, e se ofereceu para se humilhar e se tornar um homem como nós. Ele era semelhante ao homem, mas tinha a natureza de Deus. Ele era muito maior do que qualquer homem, porque ele não tinha pecado. É por isso que João, no final do seu evangelho, declara: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ele era um homem, sim, mas ele é o Redentor, ele também é Deus. Quarto detalhe que nós encontramos nessa passagem: a redenção da humanidade envolve uma nova natureza. Essa nova natureza está em inimizade com a natureza de Satanás, a qual o homem se tornou sujeito por meio do pecado. Até antes do pecado, nós tínhamos uma natureza segundo a vontade, segundo o coração de Deus. Mas quando o homem se inclinou para o pecado, ele passou a ter uma nova natureza, uma natureza pecaminosa. E o Redentor só pode libertar o mundo pecaminoso, sendo ele próprio sem pecado. É por isso que Jesus não poderia ser um homem qualquer, uma pessoa de boa reputação, alguém de boa fama, alguém de bons costumes, alguém que praticasse boas obras. Não era somente isso. Jesus precisava ser sem pecados. Ele viveu uma vida em oposição a Satanás. Ele fez exatamente o oposto do que Adão e Eva fizeram. Ele não foi enganado. Durante um período de 40 dias sem se alimentar, ele foi tentado no deserto, mas mesmo diante das tentações, ele se manteve fiel ao Pai. Ele fez exatamente o oposto do que o primeiro casal havia feito. Ele não foi enganado, ele não sucumbiu. É por isso que lá em Mateus, capítulo 1, versículos 20 e 21, a palavra de Deus diz que Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. Ele diz que depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo.
ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E se você hoje tem uma nova vida, isso não é mérito seu, não é conquista pessoal sua, não foi algo que você fez para alcançar, tudo foi conquistado na cruz do Calvário. É por isso que, primeira carta de João, capítulo 3, versículos 4 e 5, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Jesus só poderia fazer isso sendo ele próprio sem pecado. Assim, Paulo, falando acerca de Jesus em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, declara: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O nosso Redentor não poderia ter pecado. Ele estava em total oposição à natureza de Satanás. É por isso, queridos, que Cristo faz toda a diferença nas nossas vidas. É por isso que nós não recorremos a outros nomes, não buscamos outras pessoas, por mais dignas, por mais santas, por mais apreciadas que elas sejam, mas são homens, são mulheres, são pecadores. Somente Cristo é sem pecado. Quinto detalhe, em virtude de Deus ter colocado inimizade entre a semente da mulher e Satanás, somente pelo poder divino é que pode haver restauração, regeneração, novo nascimento, uma nova mente a partir da ação do Espírito Santo agindo no homem pecador. Vocês se lembram do encontro de Nicodemos com Jesus? Nicodemos acreditava que ele precisaria retornar ao ventre da sua mãe para nascer de novo, e Jesus disse: não é esse o novo nascimento. Deus, queridos, teria que mudar a mente das pessoas, pois só assim elas reagiriam com inimizade a Satanás. O homem não consegue sozinho ouvir o chamado de Deus, porque sempre queremos satisfazer a nossa carne. Se o Espírito Santo não agir nas nossas vidas, a nossa inclinação é para o pecado. Portanto, a sua inclinação natural, a inclinação natural do homem pecador, tende a seguir Satanás e não ser hostil a ele. Da mesma forma como aconteceu com Eva, que sucumbiu facilmente às mentiras do diabo, nós também caíamos. Somente Deus, através do Espírito Santo, pode ativar em nossa mente a inimizade com o diabo. Paulo esclarece isso na sua carta a Tito, que diz assim: quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou. Não foram os nossos atos de justiça, foram as misericórdias do Senhor. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente. Foi o derramado Espírito Santo que nos trouxe a presença do Senhor. Foi somente esse lavar regenerador que tirou as escamas que estavam nos nossos olhos e produziam cegueira espiritual. E a partir daí nós passamos a enxergar, a contemplar as maravilhas de Deus. E Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Foi Ele que fez para que nós fôssemos justificados. Queridos, Deus nos salva pela sua graça. E Ele então passa a nos dar a sua natureza, uma nova vida, no seu poder e na sua bondade. É Deus que abre a nossa mente para a verdade. E então somos regenerados espiritualmente. Sexto detalhe, a redenção da humanidade foi realizada por meio de sofrimento. O sofrimento vicário, substitutivo de Cristo. O Redentor teria que sofrer, pois enquanto Ele está esmagando a cabeça da serpente, a serpente irá ferir o seu calcanhar. Isso significa que o Redentor terá que passar por muito sofrimento para conseguir essa vitória. E nós sabemos todo o sofrimento que Cristo passou, as dores que Ele suportou, levando àquela cruz, os açoites que foram dados sobre o seu corpo, a coroa de espinhos que foi colocada na sua cabeça,
como ele foi preso naquela cruz, todo o sofrimento, tudo aquilo representava o ferir o calcanhar do filho da semente da mulher. Satanás realmente feriu o calcanhar, mas quem teve a vitória triunfante no final foi aquele que pisou a cabeça da serpente, que foi Jesus Cristo. É por isso que muito tempo depois do que aconteceu lá no Jardim do Éden, o profeta Isaías previu acerca do Messias que estava ainda por vir. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. O apóstolo Pedro, que tanto conviveu com Jesus, pode dizer em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos sarados. Amados, nós fomos alcançados pelo perdão de Deus. Jesus levou os teus pecados sobre si, e ele o fez para te conceder uma nova vida. E a grande pergunta que nós precisamos nos fazer é como nós temos vivido essa nova vida em Cristo Jesus. Como nós temos vivido? Será que nós realmente temos feito a diferença nesse mundo? Será que nós temos realmente mostrado a esse mundo que temos a natureza de Deus? Sétimo detalhe que nós aprendemos aqui. E esse sétimo detalhe envolve a igreja. Pois a obra da redenção envolverá a coleta, o recolhimento de uma semente eleita. Jesus voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja, e o Senhor colherá os seus eleitos, aqueles que foram redimidos pela semente da mulher. E os seus eleitos são chamados de um povo peculiar, um povo especial, um povo separado. E esse pequeno número, comparado aos milhões, bilhões de toda a terra, esse pequeno número está em inimizade com Satanás. Nós não somos amigos do diabo. Nós estamos em inimizade com Satanás, com este mundo. Nós não estamos sujeitos ao diabo. O profeta Malaquias, no capítulo 3, versículos 16 a 18, ele confirma isso através da sua profecia, quando ele diz: depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Diz o Senhor dos Exércitos: no dia em que eu agir, eles serão o meu tesouro pessoal. Você é tesouro pessoal de Deus. Você é precioso aos olhos do Senhor. E ele diz: eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho, que lhe obedece. Não é uma vida de desobediência. Não é uma vida de rebeldia, não é uma vida de transgressão, é uma vida de obediência. E Malaquias continua: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Somos o tesouro de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, Pedro diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te chamou não foi para permanecer nas trevas, Deus não te chamou para permanecer na lama, Deus te chamou das trevas para a luz, do lamaçal para a rocha firme. Antes, nós nem sequer éramos povo, mas agora somos povo de Deus.
não havíamos recebido misericórdia, mas agora a recebemos. Deus usou, Deus tem usado, e Deus continuará usando de misericórdia para conosco. Esse é o grupo de Gênesis, lá do capítulo 3, versículo 15, a semente da mulher. A semente da mulher, no primeiro plano, representa Jesus, o Redentor, o Messias, o Salvador, mas também representa os eleitos de Deus, por Ele redimidos, por Ele resgatados, por Ele salvos. E nós um dia, queridos, seremos colhidos, seremos levados à presença do Senhor, e com Ele passaremos a eternidade. E último detalhe, o processo da redenção envolverá um conflito. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O descendente direto é Cristo. Mas todos nós, como diz lá em Gálatas capítulo 3, versos 26 e 27, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Assim, por extensão, também nós, a igreja, todos aqueles que pertencem a Ele, estarão envolvidos em um esforço para destruir as obras do diabo. Deus não nos chamou apenas para fazermos parte de um grupo social. Ah, pastor, eu pensei que para ser membro da igreja era para participar dos eventos, das festas, das celebrações. É para também fazer isso, queridos. Mas nós vivemos no embate diário, numa luta constante, porque nós lutamos contra principados e potestades, e nós fazemos isso no poder do Senhor nas nossas vidas. Todos nós estamos sendo convocados como parte do exército de Deus para nos opor a Satanás e às suas obras. É por isso que Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Infelizmente, alguns leem assim: submetam-se ao diabo, resistam a Deus, e ele fugirá de vocês. Nós precisamos, queridos, entender que a nossa submissão, a nossa obediência é totalmente a Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versos 10 a 13, diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores, contra deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Queridos, o nosso chamado não foi para que venhamos a nos abalar com as coisas deste mundo, para que as dúvidas venham a contaminar a nossa mente, para que o medo venha nos assediar e romper com a confiança em Deus. Não! Nós fomos chamados para permanecermos inabaláveis na presença de Deus. É por isso que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8 e 9, diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então não é só com você, não é só você que passa por luta, não é você que apenas que sofre problemas de saúde, crise financeira, dificuldades no seu casamento, na criação dos seus filhos, na relação com os seus pais. Não! Todos nós passamos por isso. Mas apesar de todas as lutas e dificuldades, o Senhor está dizendo: permaneçam firmes na fé. Não se deixem abalar por nenhuma circunstância, por mais bravio que seja o mar, por mais tempestuosas que sejam as ondas. Confiem no Senhor e Ele lhes dará a vitória. Nós sofreremos com Cristo, queridos, na nossa luta com Satanás. Não pense que vamos sair ilesos. Alguns talvez saiam mancos, outros perdendo um olho, outros sem um braço, mas é preferível entrar na glória sem um braço do que com os dois ser lançado no inferno. Precisamos, amados, entender que nós estamos num campo de batalha.
precisamos entender que aquilo que foi prometido à mulher, que a sua descendência pisaria a cabeça da serpente, essa promessa se confirmou, se concretizou na pessoa de Cristo, quando ele foi levado à cruz, e ali ele venceu o diabo. O diabo pensava que havia derrotado, mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele venceu o último inimigo, que é a morte, e assim como ele ressuscitou, um dia todos aqueles que já descansam no Senhor, quando da volta do Senhor nos ares, Ele os chamará, e aqueles que estiverem ainda vivos, juntamente com os que dormem, ressuscitarão e irão ao encontro do Senhor. Isso é promessa de Deus, a vitória já nos é garantida. Nós podemos contemplar, queridos, o final de Gênesis 3,15, a certeza da derrota do diabo, que aconteceu lá na cruz do Calvário. Lembre-se, o diabo é aquele que leva o homem ao pecado, e o pecado leva à morte. Não há esperança para qualquer homem longe de Deus, não há esperança para o homem distante de Cristo. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus venceu o diabo, somente Jesus garantiu a vitória sobre a morte. Ele ressuscitou. Por isso, quando vencermos o diabo, venceremos o pecado. E no final, iremos conquistar a morte e o paraíso será restaurado. A vitória final sobre Satanás se aproxima. É por isso que Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 16, verso 20, diz: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés, debaixo dos pés da igreja. É por isso, amados, que nós não podemos ouvir a voz do diabo. Ele afronta a santidade de Deus quando traz o pecado às nossas vidas, e nós, assediados, deixamos-nos levar por aquilo que ele nos apresenta. Não se sinta enamorado pelo pecado, mas dele fuja. Faça como José, que quando tentado pela mulher de Potifar, não quis se mostrar o valente, o poderoso, o cara. Ele sabia das suas limitações, e diante daquele assédio, ele correu, ele fugiu. Assim precisamos fazer. Paulo afirma que Cristo é o segundo Adão, e ele finalmente conquistará a morte, e esmagará o reino de Satanás, e todos serão restaurados a Deus. A salvação envolve o triunfo da semente, Cristo, a sua noiva. Lembre-se, na cruz ele venceu, e em Cristo somos mais do que vencedores. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como você se encontra. A única coisa que eu sei, querido, é que aquele que pisou a cabeça da serpente, lá na cruz do Calvário, ele está aqui nessa noite. E ele quer te dar vitória, e só há vitória em Cristo Jesus. É por isso que ele te faz um convite, para que você possa também fazer parte desse pequeno grupo, daqueles que foram restaurados, daqueles que foram alcançados, daqueles que foram libertos pelo sangue do Cordeiro. Assim como a serpente feriu o calcanhar de Jesus, e o fez sofrer durante aquele momento da cruz. E ali na cruz, ele derramou o seu sangue. Mas esse sangue derramado é o que nos purifica, é o que nos limpa de todo o pecado. Hoje Deus está te revelando através da sua palavra, lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a semente da mulher pisou a cabeça da serpente. As boas novas de salvação foram entregues àquele primeiro casal. As boas novas de salvação estão sendo entregues a você nesta noite. Que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só há um caminho, só há um nome, e esse é Jesus. Muitos ao longo da história o reconheceram como seu Senhor e Salvador. Aqui também há uma igreja que se reúne debaixo desse nome, na segurança desse nome, na certeza da salvação desse nome. E se você também quer tomar essa decisão,
você que está conosco aqui presencialmente, você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, que você faça essa decisão. Não adie, não protele. Tome essa decisão hoje. Essa é a maior de todas as decisões que você pode tomar. A história da salvação é a história da salvação para a tua vida.